Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai hoje falar sobre o mérito do Eduardo Bolsonaro virar vice-líder da minoria do Congresso. O que significa ser vice-líder da minoria? Por que existe tanta liderança no Congresso, líder da minoria, líder da maioria? O que isso tudo representa? E como a gente tá pegando as leis que eram feitas com o espírito de uma coisa e transformando em outra? Como nós estamos pegando regras que balizam a nossa vida social e esticando elas ao máximo para que possamos fazer das regras blindagem da nossa vida. Então, o que os deputados fazem e o que isso reflete na situação do país? Então, roda a vinheta, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Não deixa de se inscrever. Então, o Eduardo está nos Estados Unidos, trabalhando para prejudicar o país, com taxações, com tentativa de coagir juízes, tudo isso que a gente já sabe. Pois bem, mas ele é um deputado federal, por São Paulo. E ele não está nem em São Paulo, nem em Brasília. Ele está nos Estados Unidos. Então, já fica difícil de ele trabalhar em Brasília. Diferente de alguns lugares que você possa trabalhar, ser deputado no Brasil não tem a possibilidade de ser remoto. E isso tá tudo bem, porque cada empresa determina como seus funcionários vão trabalhar. Tem empresa que prefere remoto, tem empresa que prefere híbrido, tem empresas que preferem que trabalhe no local da empresa, e tá tudo certo. O Congresso Nacional determina que seus funcionários trabalhem lá, no Congresso Nacional. Afinal de contas, é um prédio gigante e tem muito dinheiro ali envolvido, então não tem porquê, cada um tem sua sala, seu gabinete, temos um plenário grande, luxuoso, não tem porquê trabalhar de casa. Mas Eduardo está nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil, e ia perder o mandato. Vai perder o mandato? Ou não vai? Não sei, a gente vai discutir isso um pouco hoje. Mas o que diz a lei? Diz a lei o seguinte, meu amigo, a lei é bem clara, você faltou em 1/3 das sessões, perde o mandato. É simples. Eduardo tá, acho que desde março, fora do país, ele pediu licença, assim como qualquer funcionário público tem o direito de pedir licença, pediu licença de 120 dias, o que significa essa licença? Ele fica sem trabalhar e sem receber durante 120 dias. Mas o gabinete todo fica sem receber? Não. Os assessores dele continuam recebendo normal, mas ele não tem chefe. Aí coloca uma outra pessoa lá no lugar, um suplente, alguma coisa assim, mas continua o gabinete ali dele funcionando. Pois bem, Eduardo ia perder essa boquinha. Ia perder, na verdade, o dinheiro nem tá sendo pago para ele. O dinheiro dele já tá ficando retido por causa do ministro Alexandre de Moraes. O que ele ia perder seria as suas vantagens por ser parlamentar. Ele ia perder o seu foro privilegiado, ele ia perder uma série de regalias que os deputados têm. Então, fizeram uma manobra muito exótica. Nomearam ele como líder da minoria. Mas por que o líder da minoria? Porque é o partido que tem mais deputados eleitos e é o líder da minoria. Porque é a oposição. Então a oposição normalmente indica o líder da minoria. Por causa que no sistema democrático, a minoria tem voz, a minoria tem fala, a minoria tem voto. Diferente do que os bolsonaristas acreditam, que se você é minoria, você tem que seguir o que a maioria decide. E isso é engraçado. Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro sempre criticaram a voz da minoria. A voz LGBT, a voz das pessoas indígenas, a voz da minoria sempre foi criticada por eles. E agora
A liderança da minoria é o que separa Eduardo Bolsonaro da expulsão do seu mandato. Mas tudo bem. Mas vamos lá. O líder da minoria tem suas funções, que é estar no Congresso e liderar a minoria. Conversar com os líderes, fazer o trabalho do líder da minoria. Conversar com os... E não tá. Ele não tá lá. Aí você vai falar, mas por que nomearam ele líder da minoria? Porque lá em 2015, colocaram uma exceção que os líderes não precisavam bater ponto no Congresso. Porque, afinal de contas, o líder da minoria, de repente, vai ter uma reunião de votação, mas ele precisa estar em outro lugar do país porque ele é o líder da minoria. Então ele tem que estar, de repente, em algum evento para ver o que está acontecendo, em algum estado para ver o que está acontecendo. Então isso dificultava ele de estar no Congresso. Mas a ideia era que ele estivesse no Brasil, trabalhando pelos brasileiros como líder da minoria. E lógico que ele não ia faltar em todas as sessões. Pode ser que uma ou outra ele estaria numa reunião, podia ser que uma ou outra ele estaria num estado fora de Brasília, fora do estado dele. Então ele estaria trabalhando pela minoria do Congresso. E não está trabalhando contra o Brasil nos Estados Unidos. Esse foi o espírito da lei. Esse foi o espírito da lei. E o Eduardo resolveu jogar tudo isso e esticar mais ainda a lei. Porque, vamos lá, isso já está sendo contestado. Isso vai ser judicializado. E mais uma vez vai ser levado à justiça. Mais uma vez, uma tentativa de blindar um parlamentar vai ser judicializado. Porque se isso tivesse continuado sendo usado da maneira que foi criada, não teria nenhum problema. O problema é pegar esse tipo de lei que sim ajuda a democracia e esticar ao ponto de fazer mais uma vez com que a democracia seja degradada por dentro, que seja corroída por más ações ou más interpretações para garantir o poder de uma única pessoa. Eduardo hoje, nos Estados Unidos, esticando de novo a corda entre os poderes para garantir o seu discurso, para garantir a sua impunidade. E essa impunidade já está acabando com a democracia. De novo, tentando destruir a democracia. PEC da blindagem, denúncias de corrupção, denúncias de rachadinha, denúncias de todos os lados contra políticos. E Eduardo, lá nos Estados Unidos, fazendo seu discurso golpista. Ainda mais, não é só o Eduardo, não é só coisa da direita. A esquerda também votou pela impunidade na PEC da blindagem. Então, na verdade, cada um tá tentando puxar a impunidade, tá tentando empurrar a impunidade pro outro, e no final das contas, os dois lados estão a favor da impunidade. Eduardo, como golpista foragido ou autoexilado, querendo manter o seu cargo no Congresso Nacional, onde temos milhares de projetos de lei que devem ser votados para ajudar a população, mas fica nessa picuinha querendo salvar o próprio rabo. E aí, meu amigo, fica difícil de termos conversas. Fica difícil de termos o que pensar do país. Afinal de contas, o país hoje está parado por uma PEC da anistia para ajudar 141 golpistas. Eu vou repetir. Eduardo e o Congresso estão atrás da PEC da anistia para liberar 141 presos, onde aqui em São Paulo se executa um ex-delegado. Hoje, claramente, todos os policiais que deram entrevistas estão esgotados de tanto procurar e tanto ir atrás desses bandidos que executaram o policial. E eles, lá em Brasília, estão querendo votar PEC
da impunidade. Estão querendo deixar Eduardo na liderança da minoria para salvar a pele dele. E o Brasil, meu amigo, que se exploda. E a polícia que corre atrás de bandido, que se exploda. E tudo o que eles defendem acabou. Agora é salvar a nossa própria pele e salvar Jair Messias Bolsonaro. E as leis para endurecer a pena contra bandidos vão ser anistiadas. Porque, entenda, a anistia não serve só para quem fez os atos no dia 8 de janeiro. Eles vão mudar a pena dessas leis. E aí, mudando a pena das leis, muda-se para todo mundo. Não muda só para quem invadiu. Se eles mexerem na formação de quadrilha, se eles mexerem na lei de formação de quadrilha, associação criminosa, vão ser mudadas para todo mundo. Não vai ser só para essa galera. Eles não vão anistiar. Eles vão mudar as penas dos crimes. Mudando a pena do crime, muda-se para golpista, muda-se para bandido e muda-se para os próximos criminosos. Quem defendia tanto penas duras, agora implora para redução de penas. As bandeiras caíram, as máscaras estão caindo. E você ainda aí, achando que ser bolsonarista vai ajudar o Brasil? Com o quê? Com diminuição de pena? Eu não acho que é isso que você defendia. Mas é isso que você apoia hoje. E nem perceber. Você está citando Yoda. Muito obrigado e até a próxima.